Ciao, tifoso bianconero! Tem um intruso aqui na minha frente. Bentornado, tifoseria bianconera. Este que é o Finestra Bianconera, o canal que fala da Juventus de Turim no Brasil. E estamos hoje no dia 15 de outubro. 15 de outubro é aniversário de dois personagens franceses que fizeram história com a nossa camisa, com a nossa malha. Estou falando de David Trezeguet e Rei Davi, né? Trezeguet, Trezeguet, quando joga sempre assim é Trezeguet, 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 quando joga assim é sempre Trezeguet. É o verdadeiro Davi, não o Jonathan Davi. E o Didier Deschamps, que também faz aniversário na mesma data. Vocês conhecem os mais novos, o Didier Deschamps como treinador da França, campeão do mundo e vice-campeão na última Copa. Deschamps, que foi campeão italiano, fazendo ali junto com o Roberto Baggio, Ravanelli e Vialli, depois de 10 anos sem título, 94, 95, e o Trezeguet, vocês lembram, com certeza, vocês não são tão experientes, tão velhos, né? Não quero usar a palavra velho porque é pejorativo, né? Digo experientes. Parabéns para os dois, duas bandeiras bianconeiras francesas, assim como Michel Platini, que não será nosso presidente, e hoje, dia 15, é aniversário deles. Muito bem. Eu ontem não fiz vídeo, porque anteontem, aliás, para falar do Bremer, e coincidente ou não, a última vez que a gente falou do jogo Itália-Israel foi justamente para falar do Bremer, mais do que do jogo de Itália-Israel. Apesar de estar aí a data FIFA e estar aí na capa o jogo Itália-Israel, o placar, a gente vai falar mais do Bremer. Antes, queria dizer o seguinte, que torço muito, tá? Torço demais para o Rino Gattuso conseguir essa classificação. A Itália, que deve jogar aí a repescagem, os prováveis adversários está se encaminhando para ser a Moldávia, a Irlanda do Norte e a Macedônia. Serão dois jogos com adversários diferentes. Mantendo o segundo lugar entre os 4 melhores, os dois jogos da repescagem, que vão ser no mês de março, serão aqui na Itália, ou seja, a Itália não joga fora. Acho que desta vez, mesmo jogando com as seleções mais fracas, acho que o Gattuso deu pelo menos uma alma a esse time e acho que a Itália consegue ir para a Copa do Mundo, pelo menos não passar essa vergonha, apesar do Gravina, e não ficar tanto tempo sem disputar uma Copa do Mundo, e depois na Copa do Mundo é uma outra história, né? Mas é um time muito fraco, muito limitado para as tradições da Azzurra, né? A gente não pode se apegar a Tonali, a Retegui, a Zaniolo, a Chiesa, a Zaccagni. A Itália é muito acima disso, é uma camisa muito mais pesada, mas pelo menos para não passar vergonha. E eu repito para vocês, eu torço muito pelo Rino Gattuso, que foi corajoso em pegar essa bucha, foi corajoso, foi homem a aceitar esse desafio, né? Porque quando você tem uma boa administração num clube, né? E aí chega um novo presidente, ele pega o bonde andando, ele pode manter o nível ou ele pode despencar o nível. O Gravina, quando entrou, o futebol italiano já estava ruim. Só que ele não fez nada para melhorar. Aliás, ele piorou. Mas isso é assunto lá para frente, tá certo? Acho que da seleção, da nacional italiana, é só isso que eu tenho para dizer. Apenas desejar aí boa sorte ao Gattuso nessa repescagem, que com a vitória de ontem, uma boa atuação do Locatelli. Atenção, Locatelli ontem jogou bem. Não jogou bem na Juventus na última partida, mas ontem na Itália ele jogou muito bem. E o Retegui fez um belo gol, um golaço, o segundo gol. Vamos ver. Acho que dá para a Itália pelo menos classificar para a Copa do Mundo, né? Pelo menos eu torço muito para o Rino Gattuso, que é um grande caráter. Não estou falando só com o coração de calabrês, não. É um grande caráter, é uma grande pessoa, humilde, e aceitou esse desafio típico da nossa gente aqui, que não foge desses desafios, encara de frente, apesar desse cretino do Giuseppe Gravina, tá bom? Ponto final na data FIFA. Sábado tem um jogo Juventus contra o Como. Ontem, conversado com um torcedor um pouco mais velho,
ele falou para mim assim: Mário, se não ganhar do Como, a diretoria tem que começar a procurar um substituto para o Tudor. E vocês sabem que eu sou um pouco mais paciente quando inicio um trabalho. Mas aqui eu vou abrir uma exceção, seguido de uma condição. Quando você tem um time que está começando, formando, entrosando jogadores e o treinador iniciando um trabalho, você tem que dar tempo. Isso não se trata de ser paciente, você tem que dar tempo. Mas, junto com esse tempo, existe o quê? Uma coisa chamada evolução de jogo. Coisa que não está acontecendo na Juventus, muito pelo contrário. Então, por exemplo, se o time está jogando bem e a vitória não está chegando, é uma coisa. Se você sabe que dali algumas partidas vai começar a vencer e entra na rota das vitórias. Agora, se o time não está jogando bem, é uma confusão e a vitória não chega, aí é outra coisa. E infelizmente estamos falando do segundo caso em relação a Juventus e ao Tudor. O Tudor é uma pessoa que a gente gosta muito, ele tem a mentalidade da Juventus, ele sabe onde ele está treinando, mas o Tudor, como disse esse senhor ontem para mim, esse torcedor das antigas, ele é bem das antigas mesmo, ele viu o Bétega jogar. Ele falou assim: se não ganhar do Como, a diretoria tem que começar a pensar em trocar o técnico. Eu concordo com ele, por incrível que pareça, né? Mas com uma condição que eu já vou falar qual é. Eu concordo com ele porque a Juventus não está evoluindo taticamente, não tem um jogo de futebol. Você vê uma confusão e, como ele disse, eu concordo, cada vez é uma escalação diferente, cada vez é um jogador diferente, é uma bagunça, né? E jogadores que estão fora de posição, inclusive o Yudiz está jogando fora de posição, o Kalulu nem se fala. Eu sou a favor que, se não ganhar do Como, tem que começar a pensar numa substituição de técnico, mas desde que haja um treinador consistente para substituir. E não como fazem os clubes brasileiros, que mandam embora um técnico, põe um interino e fica procurando na praça um treinador. Não, isso não. Se for para fazer isso, eu deixo tudo. Desde que já tenha conversas com algum treinador, mas treinador pronto, não aposta, treinador preparado. Vou dar um exemplo que seria o meu sonho. Conversa lá, paga a multa, traz o Maresca do Chelsea. Isso é utópico, tá? Tô dando uma opinião. Tô dizendo que é assim. Aí eu sou a favor de você tirar o Tudor e colocar um treinador de fato. Porque se for para colocar outra aposta, deixa o Tudor. 6 por meia dúzia não vai resolver nada. Outra coisa, não me venha com essa história de que põe qualquer um. Não, qualquer um não funciona. Né? O Thiago Motta foi o qualquer um do Alegre. E o Tudor está sendo o qualquer um do Thiago Motta. O qualquer um não resolve. Tem que chegar um treinador de fato. Aí eu sou a favor de tirar o Tudor. Né? Então, por exemplo, eu falei do Maresca, mas pode ser outro treinador que seja já preparado, que não seja um principiante, que já tenha um currículo, ainda que pequeno. E também não adianta, vou até mandar um abraço para o César, que sempre comenta aqui no canal, não só ele, mas outras pessoas sugeriram o De Zerbi. Não adianta trazer treinador que não gosta da Juventus. O De Zerbi é o estilo do Ancelotti em termos de antipatia. Vamos ter um pouco de amor próprio. Essa gente não gosta da Juventus. O De Zerbi não viria nunca treinar a Juventus. Pode ser que ele venha por isso, mas vai ficar, como vocês dizem no Brasil, cagando e andando para o clube. Vocês lembram o Sarri? Não foi um erro. O Sarri foi campeão, é verdade. Mas não foi um erro trazer o Sarri. Zero identificação. Não gosta da Juventus. Então não adianta trazer esse tipo de treinador. O De Zerbi não gosta da Juventus. Ponto. É que nem o Ancelotti. É que nem o Sarri. Não resolve. Tem que ser um treinador que gosta de vir trabalhar na Juventus. Não precisa ser juventino, mas tem que reconhecer a grandeza da Juventus, né? Clube com mais títulos nacionais e maior torcida na Itália e ali segunda maior torcida do mundo junto com o Barcelona. Ou seja, no dia que eu fui ver a partida, tinham torcedores de vários países, inclusive do Brasil, como vocês viram no vídeo. Apesar que aquelas meninas são simpatizantes, mas tinha muita gente ali. Eu vi gente ali da Croácia, que falam italianos, evidentemente, que torcem para a Juventus. Eu vi francês que torce para a Juventus, não torce para o Paris Saint-Germain. Então, quer dizer, é uma torcida enorme.
Então, eu sou a favor, sim, que o Tudor, se não venceu como, ou pelo menos que jogue um belíssimo futebol, uma proposta de jogo, mas tem que vencer. Isso é no fim de semana, a gente vai falar sobre isso no fim de semana. E claro, eu não vou deixar de terminar o vídeo dizendo para vocês o seguinte. Está chegando o mês de dezembro e se você for inscrito, vai concorrer a uma camisa oficial da Juventus que nós do Finestra vamos sortear para vocês. E não só isso, tá? Daqui a alguns dias, nas próximas semanas, nós vamos mostrar para vocês quais brindes vocês vão concorrer nesta temporada do campeonato italiano, né? Que o ano passado tive aquelas camisetas, vou sortear mais uma daquelas camisetas, mas haverão outros brindes exclusivos, muitos deles que são oferecidos ao fã-clube, muitos deles produtos oficiais licenciados da Juventus. Mas tem que ser inscrito, então você já ativa o sino para não ficar por fora disso. E para finalizar o vídeo, Bremer, infelizmente parado, vi muitos comentários no Facebook de gente que não entende nada. Estou até surpreso com muitos especialistas na área de medicina esportiva e mais surpreso ainda com gente que eu achava que não sabia que eles trabalhavam, né, no J-Medical para dar certos prognósticos. Mas estou realmente impressionado com esse tipo de gente que comenta na rede social, principalmente no Facebook. Muita gente dizendo, mais uma temporada perdida, mais 6, 7 meses fora, acabou a temporada para o Bremer. Não é bem assim. A lesão que foi no menisco, no mesmo joelho, menisco medial do lado esquerdo, mas não é a mesma lesão. E eu não gravei ontem que eu queria uma posição oficial da Juventus para saber os dias exatos, mas enfim, são 4 partidas fora, isso vai dar praticamente todo o mês de novembro fora. Ele deve voltar no início de dezembro. Quindi ele vai participar do sorteio da camisa do Finestra. Não vai, porque ele já tem a camisa oficial, óbvio. Mas, brincadeiras à parte, são 4 partidas sem o Bremer, sendo que a primeira já contra o Como. Não vai jogar contra o Real Madrid. E aí, querendo ou não, a gente vai ter que torcer para o Rugani desenvolver um bom futebol, porque ele vai entrar no lugar. Querendo ou não, o Rugani gera polêmica, ok, mas é ele, então vai com ele mesmo, é torcer para ele fazer boas partidas. Não é a temporada toda fora, são 4 jogos, perto do que foi o ano passado, que ele se machucou em outubro e não jogou até maio. Aquilo sim foi um desastre. Dessa vez não é um desastre. É ruim, é péssimo, mas são só, entre aspas, 4 jogos, depois ele volta, tá bom? E outra coisa, o Bremer, ele não queimou nenhuma etapa na sua recuperação. Ele ficou o tempo que tinha que ficar, voltou. Infelizmente aconteceu, como já aconteceram com outros jogadores ilusionados em outros tempos, né? Enfim, muito infortunado esse rapaz. Eu termino o vídeo, eu sei que vocês são curiosos, né? Porque eu falei que tinha um intruso aqui. O intruso tá dormindo aqui, ó. Manda um oi pro Finestra. Não vai mandar um oi pro Finestra? Acho que deu para pegar, né? Seria o Gatti. Vai jogar junto ali com o Rugani. Ci vediamo ragazzi sempre forza Juve. Fino alla fine, forza Bremer, forza campione e forza Gattuso e vaffanculo Gravina.